houve omissão de omissão. Ele corresponde ao valor declarado de 318, subtraído de 4 recibos de honorários, totalizando 63 mil. Para comprovar, estou apresentando DIF, o mandato, o pagamento e os 4 recibos de honorários pagos em 17/12. O valor declarado 484 mil, não houve omissão. Ele corresponde ao valor tanto descontado dos honorários. Tá aqui os honorários. Em março de 2014, mais acréscimo de juros, totalizando 605 mil. Esse valor me era devido diretamente, conforme decisão judicial, pois sou pensionista do meu falecido pai. Portanto, recebi esses valores como diferença de pensão que me foram pagas pelas fontes pagadoras do Estado do Rio de Janeiro, e IPERJ. Em dezembro de 2014, recebi o valor de 298 com acréscimo de juros, mas que me foram devidos por motivo de falecimento da minha mãe, Eurídice Ana Verbicário dos Santos. Portanto, recebi como herança, ou seja, referentes a direitos sucessórios, sendo referido o valor correspondente a metade do que era devido para minha mãe. A outra metade foi paga ao meu irmão, Daniel Verbicário, que são os únicos herdeiros. Como os valores por mim recebidos vieram de fontes de origens diferentes, e considerando que consta da IN 1500, tenho direito a considerar o total de 123 meses, tanto no primeiro quanto no segundo recebimento de RRA, sem indevida alteração feita na notificação de lançamento impugnada. Outro questionamento refere-se à aplicação da multa de 75% da notificação lançada. Como está demonstrado nessa impugnação, não houve qualquer cometimento de infração e a multa, caso permaneça alguma exigência, deve ser a de mora. Regularmente intimada da decisão supra, a contribuinte apresentou um recurso voluntário, onde alega em síntese: o acórdão recorrido indeferiu a impugnação, apresentando ao argumento de que os documentos apresentados são insuficientes para a comprovação das alegações da contribuinte, sem analisar com atenção os documentos que foram apresentados. Os valores recebidos decorrem de 2 mandados de pagamento distintos em processo judicial, onde a autuada e sua mãe postulavam em nomes próprios, sendo que um dos pagamentos de março seria relativo à sua postulação em nome próprio e o outro relativo à mesma ação, porém aqui já como herdeiro do espólio de sua mãe, juntamente com seu irmão, 50% para cada filho. Que ambos os pagamentos se referem ao mesmo período de 123 meses e que, por isso, teria direito à sua aplicação em ambos os recebimentos integralmente e não de maneira proporcionalizada como feito pela fiscalização. Sendo o recebimento decorrente de proposições distintas, os honorários advocatícios pagos também o foram de forma distinta, cabendo ao meu irmão o pagamento de 50% dos honorários relativos à parcela recebida em herança. Seria indevida a exigência da multa no percentual de 75%. Ao final, requer, diante de todo exposto, recomendo a esse Conselho, no sentido de dar provimento ao recurso, por ser medida de inteira justiça. E aí, relacionamos os anexos. É o relatório. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço, inclusive no que diz respeito às provas anexadas ao recurso voluntário, uma vez que se referem à matéria impugnada e se destinam a contrapor os motivos indicados pelo acórdão recorrido para a manutenção do crédito, tal como lançado pela fiscalização. Feito esse registro, ingresso já na análise do recurso para propor que o presente julgamento seja cometido em diligências se não vejantes. Diz o acórdão recorrido quanto às omissões de rendimentos. A omissão de rendimentos, na análise da DIF, da notificação de lançamento e da impugnação da contribuinte, conclui que a contribuinte recebeu rendimentos acumulados em 3 oportunidades em 2013, no valor de 30 mil pago pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Esse rendimento não foi objeto da notificação de lançamento. No valor de 605 mil, recebido em março de 2014, e no valor de 318, recebido em dezembro de 2014, ambos pagos pelo Estado do Rio de Janeiro. Ambos os recebimentos correspondem ao processo número tal, cuja autora era Eurídice Ana Verbicário Santos, mãe da contribuinte falecida em 2006, e ambos os valores foram objeto da notificação de lançamento. Os recebimentos objeto da notificação são referentes a 123 meses, de acordo com a DIF, e tais meses foram proporcionalizados de acordo com o valor total, o que está correto em se tratando de RRA, salvo prova em contrário a cargo da contribuinte. Observo ainda que a fiscalização já deduziu metade dos honorários advocatícios requeridos na impugnação pela contribuinte. Isso porque, como seriam 2 beneficiários dos rendimentos, quais sejam a contribuinte e seu irmão, os honorários devem ser rateados entre os 2, salvo prova em contrário
a cargo da contribuinte. Portanto, nada a ser reparado no feito fiscal se for considerado que se trata de rendimento recebido acumuladamente. Como se extrai da transcrição? Assim, os valores que aqui se discute se referem ambos ao mesmo processo judicial, que, sem nenhuma dúvida, indica que os rendimentos pagos se referem a 123 meses. Não há dúvidas disso, tanto que a notificação de lançamento indica já as folhas 80. O número de meses relativo às verbas tributárias foi de 123. Esse número foi proporcionalizado com os dois valores recebidos e total recebido. Entretanto, como se extrai, seja da notificação de lançamento, seja do acórdão recorrido, houve uma proporcionalização destes meses relativamente a cada um dos pagamentos efetuados, a saber, ele proporcionalizou com base nos valores recebidos. 43 meses para o primeiro pagamento e 80 meses para o segundo. Dessa proporcionalização resultou a exigência de R suplementar, uma vez que no cálculo da retenção feita pela fonte pagadora, em ambos os pagamentos foi utilizada a totalidade dos meses de que trata aquele processo, 123. Se tomarmos a prescrição normativa vigente à época dos pagamentos, a IN 1127/2011 para o pagamento de 3 de 2014 e a IN 1500 de 2014 para o pagamento de dezembro, veremos que a prescrição é a mesma disposição nas duas INs. Tá? Ao dizer que a tabela progressiva será multiplicada pelo número de meses a que se referem os rendimentos, a norma de fato autoriza a proporcionalização do número de meses conforme o valor dos pagamentos recebidos, desde que, porém, se possa extrair do processo judicial que os pagamentos efetuados tiveram seus valores proporcionalizados em função do número de meses a que se refeririam. Isso porque não é incomum que em uma discussão judicial relativa a, como no caso, 123 meses de pagamentos mensais, haja pagamentos antecipados de parcelas incontroversas da disputa, mas que se referem a todo o período discutido. Da mesma forma, é também possível o pagamento antecipado de parcelas incontroversas relativas a apenas uma parcela dos meses em disputa. Essas situações, entretanto, devem estar devidamente esclarecidas no processo judicial. Se tomarmos os documentos que constam desses autos, não vislumbro extrair dali qualquer informação a esse título, ou seja, de que o pagamento feito em março de 2014 se refere a uma parcela dos meses a que se refere a demanda e o pagamento havido em dezembro do mesmo ano se refere a outra quantidade de meses. E, a meu ver, essa indicação deveria constar da justificativa da notificação de lançamento para notificar o cálculo do valor devido feito pela fonte pagadora e aplicar a proporcionalização adotada. Mas na notificação de lançamento não há nenhuma indicação disso. Bem no acórdão recorrido, não há qualquer indicação sobre isso, limitando-se àquela decisão a definir que o que está correto se tratando de RRA. Ora, o artigo 142 do CTN é bastante claro ao dizer que a autoridade competente vai calcular o montante de tributo devido e a atividade é plenamente vinculada. Assim, a meu ver, a proporcionalização dos meses a que se refere o processo judicial pode até ser aceita, desde que esteja devidamente justificada no lançamento, o que não me parece ser o caso. E havendo dúvidas a esse respeito, o procedimento que me parece mais adequado para a solução da demanda é requerer à autoridade lançadora que indique nos documentos dos autos de onde se pode extrair justificativa para a proporcionalização feita à luz do que dispõe os artigos 3º da IN, aqui é 11.127, e 37 da IN 1500. Mas não apenas por isso propõe a conversão do presente julgamento em diligência. Ainda quanto à análise do acórdão recorrido da omissão de rendimentos apontados pela notificação de lançamento, diz o voto vencedor. Observo ainda que a fiscalização já deduziu metade dos honorários requeridos na impugnação pelo contribuinte. Isso porque, como seriam dois os beneficiários dos rendimentos, quais sejam a contribuinte e seu irmão, os honorários devem ser rateados entre os dois, salvo prova em contrário à carga da contribuinte. Entretanto, no recurso voluntário, a contribuinte anexa às folhas 319 um discriminativo de pagamentos de honorários relativos à recorrente e a seu irmão, que parece indicar que seu irmão arcou com uma parcela dos honorários advocatícios da referida ação, e que, portanto, os recibos por ela apresentados à fiscalização deveriam ser integralmente deduzidos de seus rendimentos. São dois conjuntos de provas. Tá? No primeiro conjunto de recibos, que é emitido pelos advogados em nome da recorrente e que a fiscalização juntou, a fiscalização entendeu que era meio a meio dela e do irmão, de uma parcela, tá? E descontou. Ela traz no recurso voluntário recibos dos mesmos advogados, mas
relativos a pagamentos feitos pelo irmão. Tá? Então, tem um discriminativo de débitos e tem os recibos que teriam sido pagos pelo irmão. Tá? Por quê? A alegação dela é a seguinte: eu e minha mãe litigávamos juntas na mesma ação fiscal, na mesma ação judicial. A minha mãe em nome dela e eu em meu nome, como ambas pedindo a pensão do meu pai. Nós ganhamos o processo. Eu recebi uma parte em meu nome, como pensionista direta do meu pai, e a minha mãe ganhou a parte dela. Só que quando a minha mãe recebeu, ela já havia falecido. Então, desse valor recebido pela minha mãe, metade é meu e metade é do meu irmão. E esses recibos de honorários que o meu irmão pagou honorários relativos àquela metade que ele herdou por conta da mãe. Então, ela pagou mais honorários do que o irmão, porque ela recebeu mais valores do que o irmão. Tá? Então, essa é a questão. Tais documentos obedecem a prova em favor da recorrente a ponto de estabelecer dúvida quanto à sua procedência a ensejar a baixa decisão da autoridade lançadora para que informe especialmente se os recibos indicados às folhas 328 a 331 constam da declaração de rendimentos do irmão da recorrente e ou foram declarados pelos profissionais ali indicados. E dessa forma, podem ser aqui aceitos como prova de pagamento dos honorários do presente caso. Assim, tendo em vista todo exposto, meu voto é pela conversão do presente julgamento em diligência, a fim de que a autoridade lançadora informe: 1. Qual a justificativa para a proporcionalização dos meios a que se refere o processo judicial, conforme os pagamentos efetuados à luz do que dispõe os artigos tais e tais da VM 1127 e 1500. Se os recibos de folha 328 a 331, combinados com a relação de folhas 319, confrontados com a declaração de ajuste anual do irmão da recorrente, Daniel Vitor Santos, CPF tal, relativo ao exercício 2014, e também com as informações dos prestadores de serviço indicados no referido recibo, permitem sua aceitação nos autos como prova de pagamento dos honorários ali indicados, tal como já aceito quanto aos recibos apresentados pela recorrente, já na impugnação, e também no recurso voluntário. Então, esse é o meu voto com relação à conversão do julgamento em diligência, senhor presidente. Ok, doutor Caio, algum esclarecimento adicional? Se não, passa a votação. Mário? Doutor Mário? Como vota? Eu estava verificando aqui. Bom, essa questão dos recibos diferentes foram apresentados na impugnação? Os recibos dela, sim. Os recibos do irmão foram apresentados apenas no recurso voluntário. Mas eu estou acolhendo porque ela se contrapõe à glosa, porque ela requer, desde a impugnação, a aceitação de que aqueles recibos que ela apresentou na impugnação são relativos a ela. São todos honorários pagos por ela. Eu vejo o seguinte: você está propondo a diligência, né? Eu estava vendo o processo aqui. De fato, são duas ações. Na verdade, você está falando que pode ser pagamentos em momentos distintos, parte parte em controvérsia, por exemplo, mas na verdade está bem claro aqui que são duas ações distintas. Né? Uma ela recebeu integral como pensionista e a outra ela recebeu integral como seria herança lá da mãe que faleceu também, né? Então não são recebimentos parcelados, obviamente. Exatamente. Acho que o Mário caiu. Aí? Não, o Rony. A Rony. Voltei aqui, já saí do... Tá ok. Mário, como é que tinha terminado o seu último... Você... qual é o teu posicionamento? Eu achava que poderia votar, mas se todo mundo concordar com a diligência, também não me opõe, não. Ok. Então,
Tá, ficou. Não, vai ser voto condicionado, doutor. Tem que se posicionar. Tá, vou acompanhar aí a proposta de lei. Ok, obrigado. Martim? Eu acompanho a diligência também. Ricardo? Eu acompanho a diligência. Mila? Pela diligência. Leonan? Pela diligência, presidente. Juliano? Acompanho pela diligência, presidente. Eu também acompanho, então fica por unanimidade de votos, vai ser convertido em julgamento, o julgamento ser convertido em diligência para as providências que estão assinaladas no voto já expostas pelo Dr. Caio. Então ficou isso, 29, conversão do julgamento de diligência. Eu vou fazer uma pausa só para falar com a